Bom, dando sequência para Parashá Re'eh, vamos pensar o seguinte. Em Parashá passada, nós vimos uma mensagem que Moisés traz ao povo e ele usa uma palavra em que o somatório desta palavra dá o número 852. Daqui é tido como uma palavra profética anunciando o tempo do povo nas terras de Israel. Isso se cumpriu, foram 852, seria, portanto, 852 anos. Daqui você pensa o seguinte: nesta Parashá Re'eh não está sendo dada uma orientação que se agirem desta forma terão a bênção, se agirem desta outra forma teriam a maldição. Vamos fazer um parênteses. Em relação à prática da nossa vida diária, as nossas escolhas, querendo ou não, não pensando em termos religiosos, não pensando em termos espiritualistas, mas veja as tuas atitudes em relação aos amigos, em relação à família, em relação à dedicação de um estudo, em relação à dedicação de você tomar uma decisão a uma profissão, a uma outra coisa. Veja que a tua fidelidade naquilo que você quer, a tua fidelidade nas tuas escolhas, fazendo da melhor maneira, ela vai determinar o ritmo e o rumo da tua vida, tá? Se fala muito em respeito, dizendo assim, me respeite, ou então dizendo assim, se dê ao respeito, quer ser respeitado, se dê ao respeito. Vocês já perceberam que se tem alguém que não é respeitado, é Hashem, é o Eterno, é Deus, e ele sendo Deus o Todo-Poderoso, ele não tem se dado ao respeito, para que nós como criaturas o desrespeitássemos tanto assim? Então veja, parece que nós temos um lado escuro, negro dentro de nós, e faz com que a gente pague durante o decorrer da nossa vida essa ideia de não buscar o conhecimento. Há um texto famoso que declara: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Como isso é verdade, não é mesmo? Portanto, voltando a este exemplo, as escolhas que fazemos ao longo da vida. Há uma frase atribuída, agora eu não lembro a pessoa, eu não gosto quando cito algo e não consigo lembrar a pessoa, porque a Torá diz que devemos honrar o trabalho da pessoa, mas o dito diz assim, que eu queria ter a condição, não é capacidade, eu queria ter o privilégio, vamos usar assim, eu queria ter o privilégio de um escritor em corrigir em uma segunda edição. Veja, a maioria dos livros, quando eles são republicados, eles são corrigidas falhas, acrescenta-se capítulos ou modifica-se um capítulo, às vezes um capítulo inteiro ou capítulos inteiros são também adicionados de acordo com o desenvolvimento da história ou algum outro conhecimento que ocorreu. Então há um melhoramento. Nós temos essa qualidade de ter um melhoramento na nossa vida. Está aqui os tempos atuais, a física quântica indicando para a gente que, por sermos tudo vinculados à energia, aos estados dentro do nosso corpo que é vibracional, como nós temos autoridade e podemos modificar essa questão, essa nossa história frequencial a cada atitude que tomamos. Pessoas estão sendo curadas já, um tipo de terapia que já vem, eu vou arredondar para o ano 1900 até o tempo atual, em que muitas pessoas têm sido curadas quando elas passam a ter uma imagem na mente dela de uma coisa boa, e isto vale inclusive para um pequeno resfriado, até coisas mais graves.
tá? Então esta cura que está em nós, basta que a gente esteja visualizando esta nova realidade, energizando, chamando a existência. Esse termo é bíblico, olha, é chamar a existência a bênção de Deus. O Eterno não disse que se ouvirmos as palavras dele, se andarmos com ele, não haveria doença? Não é isso que foi dito aos judeus? Concorda que se você projetar imagens modificadoras, imagens positivas sobre a tua vida, você vai ter o direito de corrigir muitas coisas? Assim tem sido o exemplo de muitas pessoas, o testemunho de muitas pessoas na terapia de Jung, por exemplo. Isso é chamado imaginação ativa. Mas isto vale para meditação, isto vale para variados processos curativos, entendeu? Mas vamos voltar. A palavra que Moshe usou na Parashá, que ele estava educando este povo, a contagem da palavra dá 852. E ali ele estava dizendo que Deus, portanto, iria deixar o povo e que com 852, portanto 852 anos, o povo seria cessado, exterminado. Então o que o Eterno faz para não cumprir literalmente que tinha que trazer uma grande punição ao povo, nesse sentido de acabar com tudo? Ele permitiu que no ano, nessa sequência, 850 anos e não 852, 2 anos antes, Deus traz esse julgamento. E este povo, portanto, perdem o templo, eles são levados. Agora, veja só, eu vou mostrar para você uma tabelinha que se encontra no livro do Midrash. Olha só, vou ler aqui. O quadro mostra, numa primeira coluna, localização do Michigan. Na coluna do meio, número de anos. E na coluna da direita, os judeus tinham permissão de oferecer fora do Michigan. Então veja só. Andando pelo deserto. Qual o número de anos? 40 anos. Era permitido oferecer fora do Michigan? Não. Gilgal, a primeira parada em Eretz Canaã. O número de anos que eles ficaram ali? 14. Os judeus tinham permissão de oferecer fora do Michigan? Sim, tinham. Localização do Michigan? Shiló. Quantos anos ficaram ali em Shiló? 369 anos. Eles tinham direito a oferecer fora daquele local? Não, não tinham. 9. Quantos anos ficaram ali? 13 anos. Eles tinham condições para oferecer sacrifício em outras áreas? Sim, tinham. Givon. Quantos anos ficaram ali? 44 anos. Eles tinham condições, liberdade para oferecer em outros lugares? Sim, tinham. Primeiro Beit Hamikdash em Jerusalém. Quantos anos ficaram ali? 410 anos. Os judeus tinham permissão? A partir deste momento ficou proibido oferecer korbanot fora do Beit Hamikdash. Agora some 410 anos, mais 44 anos, mais 13 anos, mais 369 anos, mais 14 anos. Que conta vai dar? 850. Tá certo? Então veja que Moshe, ele falou sobre o número 852, que aí teria que terminar com uma nação. Deus não queria terminar com o seu povo. Então ele subtrai 2 anos e traz esse julgamento. E o povo então perde o templo. Veja só. Pensando em julgamentos em nossas vidas, o Eterno, ele sempre age com carinho, com misericórdia, sempre tentando estender a mão para que a gente tenha oportunidades, para que a gente refaça
nossas escolhas. Muitas dificuldades que estão ocorrendo, enfermidades, dificuldades, tantas coisas, é para que uma das coisas, né, claro, é que chame a atenção que alguma coisa vai errado, para que a gente possa tomar decisões. Mas, por outro lado, vamos levar em conta aqui. O texto também vai falar sobre você conhecer profetas que sejam verdadeiros e não verdadeiros, portanto, falsos. Nós que viemos de uma igreja evangélica, nós estávamos acostumados com um princípio. As pessoas acabam procurando aqueles que têm visões, que falam palavras proféticas, aqueles que são usados em sonhos. As pessoas procuram isso, o mundo inteiro procura isso. Veja as placas que se colocam na frente de igrejas, fazendo propagandas em rádios. Venha em tal dia o missionário não sei o que, o profeta fulano de tal. As pessoas estão em busca de que alguém venha para falar alguma coisa sobre a vida delas. Elas não querem tomar decisões, elas não querem buscar, elas querem que as pessoas digam. Esse tipo de situação ele facilita bastante a disseminação da idolatria, da forma desviada de servir ao Eterno. As pessoas estão... Eu lembro quando a gente começou a nossa congregação, o Eterno um dia trouxe uma palavra que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sequer são os Shedin, os demônios. Mas as pessoas sequer também entendem que elas são os seus próprios inimigos. As pessoas não gostam de ouvir isso, elas não gostam de confrontar a si mesmo, elas não gostam de enxergar a realidade, que elas determinam o mal na vida delas. Não gostam. É muito mais fácil você atribuir a causa a um terceiro, para você ficar imune. As pessoas estão acostumadas a terceirizar as decisões. Eu vivo uma dificuldade porque o Eterno quis, eu vivo uma dificuldade porque fulano fez tal coisa para mim. Quer dizer, a pessoa está sempre minimizando as suas próprias escolhas. Por outro lado, também tem que se entender que muitas situações difíceis que ocorrem em nossas vidas são decretos que não serão livrados, que nós temos de passar por eles, porque é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, tá? Quem não lembra a frase que o trabalho dignifica o homem? Passar por frustrações, passar por dificuldades dignifica o homem, desde que ele tenha uma visão crítica sobre tudo isso e ele realmente se assegure em estar conectados com Deus e receber a fonte de luz que Deus tinha a liberar naquelas provações, tá? Mas vejamos, portanto, o carinho com que o Eterno trouxe. Moshe, ele orienta o povo para que não olhe a estes sinais, não olhe o sinal de que pessoa quando fala alguma coisa aconteceu e ela, portanto, é um crivo, que ela passou por esse crivo e ela, portanto, tem que ser realmente dada como certo, como profeta, e você vai seguir. Deus não quer isso. Deus quer que você esteja atento àquilo. Veja só, quando uma pessoa ela está nessa de sempre dizer, olha, o Eterno falou isso e aconteceu. Aí no outro momento ele fala, olha, o Eterno trouxe este sonho, aí aconteceu. O Eterno trouxe essa visão e aconteceu. O Eterno, vai chegar uma hora que ela vai poder falar alguma coisa que é contra a Torá. E as pessoas não vão julgar que está contra a Torá. Elas vão aceitar, porque ele vai dizer, isso o Eterno mandou fazer. Mas como que o Eterno manda fazer algo contra a sua Torá? Não tem sentido, não pode ser uma coisa dessa. Então o Eterno quer que você esteja pautado naquilo que é a Torá. É o primeiro fundamento. Não se deve dar atenção a uma ordem dada de alguém dizendo que Deus mandou, porque é muito fácil. Quer dizer, não é que é muito fácil uma pessoa, são coisas difíceis, é verdade, mas eu estou dizendo que é uma possibilidade em que pessoas consigam acessar mundo espiritual
utilizando-se de alguns recursos que estão disponíveis. As pessoas não sabem usar, mas aqueles que procuram usar este conhecimento, eles conseguem manejar coisas. Por exemplo, está aí a arte da feitiçaria, está aí a arte de encantamentos que consegue manipular com acontecimentos. Tá certo? Por que as pessoas evangélicas, por exemplo, elas sentem medo em estar em contato com o espírita? Um espírita que eu estou falando, de candomblé, de umbanda, essas coisas, porque há na cabeça das pessoas, na nação brasileira, de que estas coisas é para o mal, de que estas coisas causam feitiçarias, e eles têm medo. Mesmo aquele que professa uma fé em Deus, eles dizem que Deus os protege, mas eles têm medo em manter uma amizade com o espírito, com um médium, por exemplo. São crendices, são fantasias que ocorrem na cabeça das pessoas. Elas falam com a boca uma coisa, um discurso, mas a prática é que elas demonstram com medo. O Eterno, portanto, nesta paraxá, ele está informando que as pessoas não devem conviver com estes tipos de atitudes dando crédito. De maneira alguma, ele tem que ficar sempre com a Torá. Veja só, há um relato no livro de Reis em que Jeroboão ele edificou um altar. Veja, ele já está fazendo errado, porque nós estamos numa paraxá que diz: quando entrares vocês nessas cidades, nesta terra, vocês devem destruir altares, destruir pilares, destruir as árvores que contenham ídolos, destruir e tal. Né? Eles deveriam informar aqueles que estavam ressuscitando cultos de divindades, etc, etc. Já falamos um pouquinho no primeiro vídeo. Agora, este rei, por medo de que o pessoal fosse, porque aqui dividiu o reino, antes era um reino só, tá certo? Desde o tempo de Davi, aí vem o tempo de Salomão, e depois vem o tempo do filho de Salomão, onde ocorre essa cisão, aí fica reino de Israel, reino de Judá. Para o reino de Israel, 10 tribos, para o reino de Judá, 2 tribos. Tá? Então, o que ocorre? Aquele que ganhou de bandeja um reinado da parte de Deus, Jeroboão, ele então começa a fazer coisas ruins diante dos olhos de Deus. E aqui começa um padrão para os demais reis. Todos aqueles que não andam no caminho de Deus é tido lá. E este não andou no caminho de seu pai, mas andou no caminho, aí fala de Jeroboão. Então veja só. Ele, com medo de que as pessoas, por orientação da Torá, as 3 festas deveriam ir a Jerusalém, para que não fosse lá e houvesse novamente uma unificação, então ele prefere criar um altar para que o povo daquela região ficasse por ali mesmo. Tá? Mas Deus manda um profeta chamado Idô, um profeta jovem, e Deus fala para ele: você vai por um caminho, chegando lá, vai entregar esta palavra e você retorna por um outro caminho, e ali você não deve comer, você não deve beber com ninguém. O que acontece? Ele chega, vai começar a inauguração deste altar. Então ele vem, traz aquela palavra dizendo que Deus iria partir aquele altar, iria quebrar ao meio, e que lá no futuro seriam desenterrados pessoas e queimados seus ossos, suas cinzas ali naquele altar e tal, e fala. O rei fica muito bravo com ele e vai esticar o braço para dar um soco naquele profeta. Aí a mão dele fica paralisada. Ele então teme e pede misericórdia ao profeta, que ore a Deus, que Deus ouça a oração dele para que o braço volte à correção. Ele fica, portanto, achando que o rei iria fazer techuvá, retornar à verdade. Ora, Deus escuta, o braço dele volta ao normal, mas o rei não fez techuvá nenhuma, não voltou a nada e continuou as coisas. E passado anos e anos e anos e anos, aconteceu o que este profeta falou? Aconteceu sim, tá? Mas vamos ver. Havia ali naquela região também um homem que era profeta, mas ele era um profeta falso. Seus filhos estavam ali, chegaram na casa do pai e disseram: olha, há um profeta assim, 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 assim. Então este homem correu lá, o falso profeta, e disse para este profeta: venha comer na minha casa. Então o profeta Idô disse: não, eu não posso, porque o Eterno disse assim, assim, assim.
O que este profeta falso falou? Ah, mas eu sou profeta como você não estará quebrando palavra alguma. E ele foi e comeu. Quando eles estão ali comendo, aí vem uma palavra de Deus verdadeira a este falso profeta, dizendo: diga a Idó que ele não será enterrado com seus pais, porque ele descumpriu a minha palavra. Olha só que dureza. E este homem, portanto, quando ele está retornando, aparece um leão e o leão o mata ali na beira daquele caminho e fica do lado guardando o corpo dele. E era uma cena chocante porque o leão não comeu a carne dele, ficou ali do lado guardando. E aquele profeta falso, portanto, quando ouviu essa história, foi lá e enterrou o homem. Cumpriu a palavra? Cumpriu. Então veja a seriedade. Cada pessoa, é responsabilidade sua buscar um comportamento de conhecer o eterno teu Deus. Você não deve caminhar pensando o que Deus vai falar a você através de outra pessoa. Você tem que escolher conhecer o Senhor teu Deus. Você tem que conhecer em praticar este relacionamento. Aí o Eterno vai criar canais para que Ele fale com você, para que Ele declare a verdade, para que Ele te ajude nesse caminhar. Deus tem variadas formas de trazer uma resposta a você, não apenas em oração, mas em sonhos. Ele pode trazer pessoas que numa conversa vai te trazer uma resposta. Você vai ler um texto, você vai ler um livro, você vai ler um trecho da Torá que vai te trazer o conhecimento. Você vai ter aquele testemunho interior, a própria voz do Eterno testificando e falando: faça isso, faça aquilo, dirigindo. Você não precisa ficar escravizado a um profeta, a alguém que esteja dirigindo você, porque certamente ele vai te conduzir para outros caminhos, te afastando de Deus e fazendo você ficar vinculado ao homem, à religião. Vou usar um termo pesado: a idolatria. Então, cuidado. Parashah-Re'eh, ela é muito nobre quando ela te orienta a andar nos caminhos do Senhor, vosso Deus. E terminando esta parashiot, ela vai falar sobre os dízimos, né? Maaseh Rishon, Maaseh Sheni, o dízimo do pobre, vai falar destas coisas, tá? Deixa eu ver outra coisa que vai falar. Acho que a gente já comentou algumas. Bom, a parte que eu queria comentar para fixar na sua cabeça, no seu coração, tanto como ensinamento, mas também para o tempo atual de hoje, é isso que acabamos de falar. Que o Eterno, portanto, nos abençoe, traga shalom à tua alma e te ensine a caminhar, porque se você escutar a voz do Eterno, você será guiado por Ele. Coisas acontecerão na tua vida. Vai acontecer coisas ruins também? Com certeza que irão acontecer, mas elas serão para crescimento, elas serão para estreitar o caminho entre você e o Eterno. Será um meio usado. Deus vai usar inclusive as dificuldades na tua vida, as propostas ruins, para poder elevar você num nível espiritual, tá? Então, de qualquer forma, vale a pena. Escreva a tua história. Você tem uma tela na tua mão, você tem a tinta na tua mão, o pincel. Pinte a tua história. Você não permita que outros escolham por você. Faça você a sua escolha, mas dentro de uma ótica da Torá. Terminando essa história, eu quero lembrar um poema de um homem chamado Otacílio. Num relacionamento entre homem e mulher, ele quer dizer assim, e eu vou parafrasear, né, nessa paraxá, no nosso comportamento entre nós e Deus. Então ele diz assim: a tua boca diz que não, os teus olhos dizem que sim. A boca fala para os outros, os olhos dizem a mim. Bom, o que eu quero que você compreenda neste pequeno poema? Que a boca é boca da religião, é boca das pessoas, pode ser a tua própria boca, que está sempre difamando, dizendo não, trazendo uma má imagem. Mas lembre da palavra: os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando verdadeiros adoradores, tá?
e o Eterno está olhando para você. Ele quer que você receba o toque da luz dele, da unção dele. Ele está te olhando, ele está trazendo luz sobre você. Seja desperto por esta luz, olhe para ele, porque a boca das pessoas, elas dizem que não. Agora, o olhar do Eterno, ele diz que sim. Então, olhe para o Eterno, descubra o que é sim, o que é sinal positivo para a tua vida. Siga. E aquilo que o homem fala é não. Então, tome por proposta muitas coisas. Veja a Torá, são 365 preceitos que você deve dizer não, não faça. Tá? Há muitas palavras de pessoas perto de você que elas estão colocando você para baixo. Elas querem dirigir você para situações que não são boas. Você tem que aprender a discernir essas coisas e dizer não. Você tem que aprender a dizer não em muitos momentos a você mesmo, porque você talvez já tenha sido doutrinado em situações. Aprenda a enxergar com os olhos do Eterno. Olhe para ele. A boca do homem vai dizer que não, mas o olho de Deus vai dizer que sim. Esse poema, como eu disse, ele estava relacionado, imagina quando você vê cena de novela que o casal está separado, aí um dos dois olha e diz assim: diga para mim que você não me ame mais, olhe para os meus olhos e diga que não me ama. Por quê? Porque os olhos não conseguem mentir. A boca mente, a boca fala, mas com o olhar não consegue mentir, tá? Então os olhos de Deus não mentem para você. A boca das pessoas mentem, elas podem sugestionar um caminho, e um caminho de idolatria, um caminho de afastamento, um caminho de trajetos ruins. E você mesmo pode estar totalmente ligado a tua vida a caminhos diversos, que você tem sido o seu maior inimigo. Não faça isso com a tua vida. Seja desperto pela luz do Eterno. Volte a vibrar na frequência do Eterno e você certamente vai ter paz. Shalom a todos nós.